Pernambuco em primeiro lugar. Agora já são 10h25 em Pernambuco. É hora de entrevista no Cidade em Foco. Vamos agora até o Brejo da Madre de Deus conversar com o nosso querido Bolão. Bolão foi vereador por algumas oportunidades, não quis mais disputar, tem uma cadeira segura, certo? Ele tem uma liderança forte em Fazenda Nova e na própria sede do município Brejo da Madre de Deus, se dedicou à articulação, ao projeto de eleição de Roberto Asfora. Eu sempre conversava com o Bolão durante esse período eleitoral e ele era uma pessoa, Egídio, que nunca passou alguma suspeita sobre a questão do projeto de Roberto. Ele estava muito confiante, muito confiante que Roberto venceria o pleito. Inclusive no domingo, dia 15 de novembro, almocei com ele e ele disse: Alberes, aqui está tudo seguro. Se tem uma cidade que o projeto está seguro, é Brejo da Madre de Deus. E ocorreu, não é? Ocorreu que o sucesso aconteceu. Inclusive o Roberto vencendo na sede do município Brejo da Madre de Deus, que acredito que isso nunca ocorreu. Bolão, bom dia, querido. É um prazer tê-lo de volta aqui ao nosso programa. Bom dia, Alberes. Bom dia, Egídio Amorim. Bom dia. Bom dia aos amigos que nos escutam nessa manhã, quarta-feira de cinzas. A todos os ouvintes, né, desse programa maravilhoso, esse programa de uma alta credibilidade que você conquistou ao longo dos anos, Alberes. Acima de tudo, pelo seu lado imparcial da política e quem dever que pague. A marreta salta do cabo aqui, a verdade é essa. E aí, como é que está essa nova experiência sua de secretário de articulação política do governo de Roberto Asfora? Aí tem que ter muita articulação política, conversar com o município, porque a última vez que Roberto esteve aqui, os relatos é de arrepiar o cabelo do sovaco diante da realidade que ele pegou o município do Brejo da Madre de Deus. Alberes, veja só, nós estamos enfrentando, né, o prefeito Roberto Asfora principalmente, está com a dificuldade em administrar o município em face da herança maldita recebida. Por que você me diz isso? Você pode falar assim: Bolão, qual foi a herança maldita? Eu vou elencar alguns motivos aqui que já está mais do que explanado para a população brejense, mas é bom que fique bem claro para saber as dificuldades hoje enfrentadas. Primeiro, acima de tudo, o prefeito recebeu o IPRESB, que é o Fundo de Previdência do município, com a folha de dezembro e a folha do 13º dos aposentados em atraso. Fora isso, Alberes, também ficou a folha de dezembro dos funcionários da Prefeitura, da administração, especialmente também, inclusive, os nossos professores, também sem receber o salário de dezembro. Aí vem a questão: Santa Cruz está sentando e está negociando com os servidores. Belo Jardim também fez da mesma sorte. Só que Brejo da Madre de Deus é uma cidade, Alberes, como você sabe, que nós não temos fonte de riqueza, nós não temos fonte de angariar recursos, a não ser FPM e alguns repasses do governo do estado. E se hoje o prefeito Roberto Asfora está impossibilitado de resolver essa situação de imediato, porque não tem como, ou administra ou salda os débitos de Hilário e tão logo mais... É porque o tanto de milhão que estão dizendo que está para pagar da gestão, se ele for ficar pagando dinheiro da gestão passada, ele não vai fazer nada na gestão dele. Aí daqui a pouco, aí vão começar a acusar: o Roberto não disse que ia fazer a mudança, que ia fazer diferente, isso, aquilo, outro. Daqui a pouco passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Cadê, Roberto? Sua gestão não fez nada não, porque eu estou pagando as contas de Hilário. E o povo não vai querer saber disso. E não tem uma lei também, Bolão, que diz que uma gestão não pode deixar contas de débito para outra pagar também, não é? Existe todas essas situações que o gestor, na realidade, ele deveria terminar o seu mandato com todas as suas contas quitadas, né? Todas as suas contas que ele assumiu, ele ter efetuado o pagamento. Mas em Brejo da Madre de Deus, o que nos causa surpresa, Alberes, é que ao invés de se pagar os servidores, os trabalhadores, os pais de família, foi pago
aos fornecedores. Foi que o Roberto disse que dia 31 tinha não sei quantos milhões na conta. Amanheceu o dia, esses milhões sumiu e os funcionários não foi pago. Ele disse até que pediu uma dirigência, uma auditoria para saber para onde foi esse dinheiro. Já souberam o destino desse dinheiro aí? Está se levantando tudo isso para que a gente não possa ser leviano, Alberes. Mas o prefeito está tomando um cuidado nesse ponto para que a gente possa realmente passar as informações precisas e exatas para a população. Mas o que nós sabemos até agora é que, ao invés de se pagar aos servidores, foi pago aos fornecedores. Se eu fosse prefeito, ou claro que qualquer pessoa, né, que estivesse à frente do Poder Executivo, eu acredito que preferiria pagar aos servidores ao invés do que os fornecedores. Que são as pessoas que mais necessitam dentro de um município e, inclusive, exerceram a função, prestaram o serviço ao município, não é? Porque eu acho que a coisa mais triste no mundo que se tem é você contar com o dinheiro e chegar no final do mês e passar o cartão e tá lá o saldo negativo, 0. Aí vem conta de luz, vem bujão de gás, supermercado, plano de saúde, cartão de crédito. Isso aí não quer saber. E, infelizmente, hoje, os servidores públicos de Brejo da Madre de Deus, claro que no seu direito, cobram uma posição do poder, que é o prefeito Roberto Asfora, mas o prefeito também foi bem claro, Alberes. Ele sentou com o pessoal, os representantes do sindicato, no caso a representante, o Ilma, e disse: aqui está a minha situação financeira, porque contra números não há argumentos. Me mostre uma forma de solucionar, de quitar esse débito neste momento, que sem problemas a gente senta e resolve. Elas olharam uma para a cara da outra, tanto o Ilma como o Mabel, e disse: infelizmente o senhor está inviável, está inviabilizado de resolver essa forma neste momento. Então, por isso que a administração está tomando cuidado de quitar e saldar as suas dívidas assumidas, para que amanhã ou depois não fique: Roberto pagou os débitos de Hilário, que na realidade não é os débitos de Hilário, é os débitos deixados por Hilário como gestor, mas na realidade nós sabemos que o débito pertence ao CNPJ da prefeitura, tá certo? Mas o prefeito está tomando cuidado em manter os serviços essenciais, principalmente saúde e limpeza, né? Vamos iniciar a questão da educação também, com a retomada das aulas de forma gradual. Então, os serviços essenciais, é isso que o prefeito está tomando cuidado em preservar e fornecer esses serviços para a população brejense. E quanto a essa questão desses débitos a títulos salariais, como já foi dito pela administração, isso aí será cuidado mais na frente, como inclusive já tem uma ação do Ministério Público, também tem uma ação por parte do sindicato, e caso mais na frente a justiça determine que seja pago, será pago conforme a lei diz. E claro, é evidente, claro, aconteça como aconteceu no governo do ex-prefeito Edson, como aconteceu no governo do ex-prefeito Hilário, chega algum repasse, algumas verbas extras, como teve repatriação, pode sim o prefeito. Da repatriação foi feito o que lá no Brejo? Aí você chama um de Hilário Paulo aqui, que aí ele pode lhe explicar melhor. Você, como munícipe do Brejo, não detectou assim alguma coisa extra dentro do município? Olha, dinheiro, né? Veja só, foi um bom dinheiro, tanta questão. Teve um momento que Hilário pagou umas folhas dos servidores do IPRESB, que ficaram 3 folhas quando Hilário assumiu. Só que isso aí não. De Dr. Edson. De Dr. Edson, isso. Então isso já é uma bola de neve. Isso já é uma bola de neve. Inclusive, naquela época, quando Hilário pegou o governo, chegou uma repatriação no dia 31 de dezembro. De 2017. 2016. E quando Hilário assumiu no dia 1º, no dia 1º tomou posse, que foi tomar parte da situação das finanças da prefeitura, esse dinheiro não existia mais. É mágica. Então já tem esse mau costume lá, o dinheiro entra e some. E no Hilário aprendeu já esse dinheiro já sumir com o Dr. Edson já? Eu acredito que sim, né? Inclusive... Vamos jogar a bola agora para ver se Roberto engola aí essa. Não, é só que Roberto é cauteloso, é cuidadoso e, acima de tudo, zela pelo nome dele. E também uma das coisas que é marcante do governo Roberto Asfora, que é honrar os compromissos. E isso está acontecendo, Alberes. Os servidores já receberam o mês de janeiro, antes do dia 30,
né? Teve algumas secretarias que houve um atraso, mas por questões de senha, de questão de banco, de remessa de folha. Porque início de gestão Inclusive, a minha esposa é diretora no Instituto de Previdência. Nós ficamos até às 5 horas da tarde na sexta-feira, mas graças a Deus na segunda-feira, no primeiro horário, o dinheiro dos aposentados já foi liberado, tá certo? Então são situações como essa, e assim, quero até frisar, coisa que de costume o aposentado só recebia do dia 10. E o prefeito Roberto Asfora já pagou no dia 30. Não pagou no dia 30 porque houve esse atraso, essa questão de senha. Mas eu acho que dia 1º, dia 2, alguma coisa assim, já foi creditado o dinheiro dos aposentados. E as programações serão que aconteça todo final de mês, para que assim os aposentados possam tentar se organizar, né? O Jean Maciel quer fazer uma pergunta e a gente vai botar aqui a pergunta do mesmo aqui ao nosso querido entrevistado Bolão. Vamos lhe fazer uma pergunta e, se possível, você respondesse no programa. Pois não. Pergunte. Com todo esse descaso, desgoverno deixado aí por Hilário, e essa herança maldita que ele deixou aí para Roberto, no período ao qual ele foi gestor, né? O ex-prefeito Hilário. Com essas comprovações que tem de pagamentos de funcionários ativos e inativos atrasados, contas em CELP e etc., qual a sanção judicial que ele pode sofrer ou que ele sofrerá? Alberes, a gente já mencionou nessa questão desses pagamentos da folha salarial. Isso eu acredito que por parte do Ministério Público, através do Dr. Antônio Hollenberg, serão tomadas medidas cabíveis, tanto na esfera civil, através de ações de improbidade administrativa, como na esfera criminal. Isso aí compete ao Ministério Público, que é o titular, é o fiscal da lei, em Brejo da Madre de Deus, e que veja essas irregularidades e tentem apurar da melhor forma possível aquele ditado de quem dever que pague. E um outro absurdo, Alberes, até que a gente possa pular desse ponto, é que nós já estamos fazendo o levantamento. O prefeito mandou fazer uma auditoria de extrema importância no Fundo de Previdência, porque de 2014 para cá, todo o recurso que existia nas contas para garantir o pagamento futuro das pensões dos servidores e das aposentadorias, hoje o saldo que se encontra lá é abaixo de R$200 mil, e onde todo mundo tem a ciência que existia vários milhões de reais depositados nessas contas de investimento. Então nós solicitamos o banco para que o banco forneça esses extratos para a gente saber para onde é que esse dinheiro foi parar, para que assim a gente possa apontar e mostrar, e os responsáveis paguem perante a justiça. Isso é uma coisa muito séria, porque os aposentados de Brejo da Madre de Deus hoje só recebem seus salários única e exclusivamente por conta dos aportes efetuados pela prefeitura, além do recolhimento dos servidores, como da parte patronal, mas mesmo assim ainda o prefeito ainda tem que fazer uns aportes, Alberto, para que a folha seja paga. Imagine aí o sofrimento, o que é que pode acontecer com esses aposentados daqui mais a 10 anos. Então nós estamos nessa situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas graças a Deus o prefeito está está honrando o seu compromisso perante a população brejense, não está deixando faltar os serviços essenciais e, acima de tudo, está pagando os seus compromissos assumidos na sua gestão. Bolão, bom dia. O senhor é uma pessoa vivida na política de Brejo da Madre de Deus, inclusive vereador por mais de um mandato. Esse histórico de ficar algo de um governo para outro, no caso de uma administração para outra, isso vem de Dr. Edson para Hilário, de Hilário para Roberto Asfora. Quando o Roberto foi gestor, que passou para o seu sucessor, independentemente de ter sido alguém ligado a ele ou não, ele deixou dívidas também ou não? É do conhecimento do senhor ou não? Olha, veja só, eu, como todo mundo sabe, quando eu me elegi vereador no meu primeiro mandato, nos meus 3 mandatos, eu era da ala partidária do grupo Boca Preta, certo? Mas uma coisa
nós podemos dizer. Existiam algumas divergências políticas, pensamentos políticos filosóficos com relação à administração do prefeito Roberto Asfora, que inclusive nós já conversamos a respeito disso e alinhamos, apontamos algumas coisas e nós estamos tentando acertar mais e errar menos. Mas uma coisa eu lhe digo, débito nenhum ficou da administração 2008 para a administração, aliás, 2007, para a administração que se iniciou em 2008, que foi o Dr. Edson. Pelo contrário, inclusive, Alberes, ao longo desses anos, chegou um recurso que o prefeito Roberto Asfora, na época, tem entrado com ação e conseguiu resgatar, a título do Fundeb, para o município de Brejo da Madre de Deus, algo em torno de 26 milhões. Desses 26 milhões, se foi pago a um escritório de advocacia, os 20%, onde inclusive tem uma recomendação, uma determinação por parte do Ministério Público que não é pertinente pagar 20% desse valor. E além disso foi descontado também um montante a título de débitos existentes de imposto de renda, eu não sei se foi imposto de renda, não, da patronal por parte do INSS. Então o INSS vendo o dinheiro, não ia entregar o dinheiro, como de a história, entregar ao bandido para depois o bandido retornar. Eles me dê logo aqui essa fatia. Mas resumindo, Alberes, desses valores que pertenciam aos professores, restou líquido na conta da prefeitura mais de 12 milhões. Aí eu lhe pergunto, onde é que foi parar esse dinheiro? Nós sabemos, né? Algumas ruas foram calçadas, algumas ruas. Mas coisa que você for lá e procurar, você vê que não se gasta nem 1 milhão para se fazer aqueles calçamentos. E esse restante desse dinheiro foi parar onde? Ô Bolão, como é que tem sido a sua função lá? Como é que você tem exercido essa função de articulação política? Na essência, o que é que você faz lá no Brejo? Veja só, Alberto, nós estamos conversando, principalmente com a Câmara de Vereadores, que nós precisamos aprovar um projeto de extrema importância que é para o IPRESB, que esse projeto foi enviado para a Casa José Cupertino de Souza no ano passado, em março, pelo prefeito Hilário à época, Então, o presidente Flávio Diniz levou, no final do ano, nas últimas reuniões, botou em votação, nós aprovamos tão somente em primeira votação e depois lá os vereadores disseram, não, vamos deixar isso aqui para os próximos vereadores, porque, enfim, só que os vereadores não entenderam. Esse projeto é polêmico? Não, esse projeto é necessário, que era para ter se ajustar. É a questão de aumentar a contribuição dos servidores de 12% para 14%, tá certo? Para que assim possa tentar diminuir, equalizar essa questão do Fundo de Previdência do município do Brejo da Madre de Deus. Mas infelizmente os vereadores não entenderam. O presidente atual agora, Silvano, entendeu por arquivar os projetos, porque eu acho que é uma questão política para que o projeto seja enviado pelo prefeito Roberto Asfora. Pelo atual no caso, a primeira votação fica cancelada. Já fica. Nunca aconteceu isso em Brejo, né? Mas e agora. O regimento permite isso. Porque se for em primeira votação, aí a segunda ou é aprovado ou é reprovado. Mas enfim, se a gente for discutir, for levar isso para a justiça, quem vai perder isso é o Fundo de Previdência e os servidores que mais na frente pensam. O Fundo de Previdência já está deficiente. Pensam em se aposentar. Então o prefeito já está fazendo a requalificação, inclusive tem que também adequar as normas à reforma da Previdência, como você sabe também, que tem que se fazer no município. Justamente. O Estado já fez, a União já fez. Alguns municípios já fizeram. A Previdência Municipal tem que ser feita. Tem que ser feita. Então, nós estamos fazendo essa readequação, será enviada à Câmara e assim vamos aguardar o posicionamento. Você acha que essa Câmara aí vai aprovar? Como é que tem sido assim? Eu acredito que sim. Dos vereadores. Acredito que sim. Até porque, Alberes, nós estamos agora no início de um governo. Nós não estamos administrando politicamente pela ala partidária amarela, nós estamos administrando para o povo de Brejo da Madre de Deus. Roberto, inclusive, elogiou muito o presidente da Câmara, que ele é de um bom dia. Ele é pessoa da paz. É uma pessoa do bem, é um camarada sensato, é uma pessoa também que olha. Eu acredito muito no potencial da Câmara de Vereadores, porque ali nós sabemos que existem divergências políticas e ideais, mas quando as coisas se tratam a respeito do servidor público, dos funcionários, inclusive nós temos uma vereadora que é aposentada e eu acho que ela tem plena consciência e diga-se de passagem, Alberto, que também tudo isso está sendo negociado, está sendo conversado com o sindicato,
dos servidores públicos municipais. O sindicato é conhecedor dessa realidade. Justamente. Né? Então, nós sabemos que, para que não venha acontecer aquele ditado, você ter o direito de receber quando for passar o cartão lá, tá zero. Entendeu? Então, situações como essa que eu acredito que nós não vamos ter nenhum embaraço, nenhum problema, até porque essas coisas são em benfeitoria, principalmente dos servidores públicos de Brejo da Madre de Deus. Nesse primeiro momento, não enviamos ainda nenhum projeto de interesse do governo municipal, tá certo? Assim, especificamente, isso aqui é uma coisa para marcar o governo de Roberto Asfora, mas eu acredito também que quando enviamos, vamos conversar, vamos ver, e se for o bem para a população brejense, eu acredito que os vereadores não vão fazer oposição por fazer não, do quanto pior, melhor não. Já aconteceu em Brejo do prefeito não ter a maioria na Câmara, ou essa é a primeira vez? E já aconteceu, tipo, do Executivo não ter um bom trânsito com o Legislativo, ou sempre aconteceu um bom trânsito do Executivo com o Legislativo, independentemente da época? Não, enquanto eu estive vereador, eu posso falar melhor, né, com mais propriedade. Aconteceu sim, inclusive no governo, no mandato suplementar do prefeito Roberto Asfora, ele tinha minoria na Câmara, e nós assim conseguimos administrar, nós tivemos um bom relacionamento, e eu acredito que ele não teve nenhum embaraço, nenhum problema em aprovar nenhum tipo de matéria na casa não. Em relação à questão das contas da gestão de Hilário, parece que tinha umas que já tinham chegado na casa e outras que estão prestes a chegar até dezembro. O cara que tinha lá, quando você ainda estava vereador? Quanto às contas de Hilário, eu não acredito que não chegou nenhumas contas ainda na casa não, na casa do José Cupertino de Souza não, até porque o prefeito Hilário teve as contas de 2017 e 2018 rejeitadas pelo Tribunal de Contas, mas apresentou recurso. Aquela questão tão somente que nós sabemos de procrastinar, porque o gestor que deixa de recolher INSS e deixa de repassar para o Instituto de Previdência o que lhe é devido, isso aí são coisas, defender o indefensável. O valor é alto, Bolão? Algo em torno, não tenho certeza não, de alguns milhões, né? Porque eu tenho que pegar, eu tinha isso na época da eleição, mas são os valores altos, né? Uns valores, porque seria o repasse para o INSS, bem como o repasse para o IPRESME. Nós sabemos que são valores altos, e foi daí onde aconteceu o seguinte, que nós acreditamos, né? Não era repassado pela prefeitura os valores descontados dos servidores, recolhido, e era se retirado do fundo onde era investido os valores para pensões futuras, para se pagar a folha, para não deixar assim o servidor ainda numa situação mais difícil. Como é que está a situação nesse momento? Passado aí 45 dias da gestão de Roberto, diante do caso que ele, da última vez que esteve aqui, relatou. Como é que está a situação nesse momento do Brejo? Alberto, nós estamos caminhando, eu acredito assim, não a passos largos, mas estamos caminhando bem, tá certo? Atendendo a população de uma forma geral. No início tivemos uma dificuldade com a questão da limpeza urbana, mas isso aí já regularizou, já normalizou. Está, inclusive, nos projetos do prefeito de adequar e melhorar ainda mais a questão desse serviço à população brejense. Como já foi dito aqui, a questão dos salários pagos em dias, graças a Deus. A saúde tá se desenvolvendo, está trabalhando, existe algumas falhas, realmente existiu a questão, você sabe, a questão de médico, tá certo? Mas eu acredito que nesses 20 dias para cá nós não tivemos mais nenhum problema com atraso de médico, o médico que saiu para fazer um atendimento em Recife, né, a transferência, melhor dizendo, e às vezes o hospital ficou desguarnecido de médicos, mas tudo isso é uma coisa dentro da normalidade. Nós estamos enfrentando de cabeça erguida, tentando melhorar e tentando ajustar, fazendo alguns serviços que a população não tinha, que é atendimento pediátrico, atendimento cardiológico, enfim, coisas que de início de gestão, como você sabe, para se organizar e botar a máquina para funcionar, existem algumas dificuldades, mas com o andar da carruagem as coisas vão se alinhando e vão se adequando conforme a necessidade da população. A Lucivânia Lemos está lá em Mandaçaia, está ali mandando um abraço, está ouvindo o programa, e também o Bar está lá no Açudinho, também ouvindo o programa Cidade em Foco, Egídio. Bolão, eu fiquei surpreso aqui quando o prefeito Roberto Asfora esteve aqui. Eu perguntei a ele em relação ao deputado estadual Diogo Moraes,
Ele falou que o deputado estadual que ele vai apoiar é uma outra pessoa e não o deputado estadual. É o deputado Clodoaldo Magalhães, que é o primeiro secretário da Alep. Em relação à sua pessoa, o senhor vai acompanhar o candidato apoiado pelo prefeito Roberto Asfora? O senhor vai com outro candidato? E como é o seu relacionamento hoje com o deputado estadual Diogo Moraes? Olha, veja só, eu tenho uma relação de amizade e afeto com o deputado Diogo Moraes, tá certo? Com relação a apoio a desenvolvimento político, hoje eu sou um funcionário da prefeitura, então eu tenho que me adequar ao entendimento do prefeito, porque eu fui uma das pessoas que defendi isso no passado, assim dizendo, porque Dr. Edson dizia que tinha um deputado, né? Hilário dizia que tinha outro. E isso foi onde começou a maior briga, o maior desgarre, como diz assim a história da nação, do Partido Azul. Né? Maria José defendia o candidato de Hilário, Bolão defendia o candidato de Hilário, Josivaldo defendia o candidato de Hilário. E alguns vereadores ligados ao Dr. Edson defendiam o candidato do Dr. Edson, que na época era Valdemar Borges. E ficou aquele imbróglio, chegou a ter reuniões e briga, e se a partir de hoje o Dr. Edson não defender o meu candidato, ele vai estar fora. Isso aí chegou a acontecer. Mas, enfim, para resumir essa questão, eu tenho um afeto, eu tenho uma amizade, um respeito e um carinho pelo deputado Diogo Moraes. Na eleição, existem alguns motivos, algumas situações particulares, alguns problemas também, inclusive de saúde, enfim. E hoje o prefeito anunciou que está comungando do pensamento político, irá caminhar com o deputado Clodoaldo Magalhães, né? Então, isso é uma coisa que nós vamos, né, discutir e defender isso lá em 2022. Em relação ao governo do estado, o que é que você espera de Paulo Câmara para o Brejo da Madre de Deus e também a parceria com o deputado federal André Ferreira? A maioria dos municípios de pequeno porte tem apenas administrado folha de pagamento. Quem não tem tido uma boa articulação política, seja para fazer os convênios com o estado e com a União, fica difícil para administrar, Bolão. É verdade. Até assim, sabe, Alberes, uma coisa que eu queria deixar bem claro, falando em folha de pagamento, que é uma coisa que mexe tanto com o subconsciente do ser humano, uma das coisas que a gente devia deixar aqui bem claro e frisar é que o ex-secretário de saúde e ex-prefeito de Brejo da Madre de Deus, quando foi em dezembro, ele se auto-indenizou, Alberes. Como assim? Ele tirou férias, enfim, inventou, né? Que eu duvido, fora ele e Frailan, eu duvido que qualquer outro servidor tenha recebido terços de férias, tudo que tem direito, como diz a história. O Dr. Edson, na realidade, recebeu no final do ano, ele pagou a ele mesmo 40 e poucos mil reais, algo em torno disso. E ao seu, já tem tanto dinheiro. E ao seu assessor, algo em torno de 20 e poucos mil reais. Oxente, então, uma situação como essa é que nos deixa triste. E esse povo que recebe 1.000 conto, esses merendeiros, ninguém recebeu, né? Da ambulância, vai ficar sem receber. Ninguém recebeu. É isso que eu não entendo em gestão pública. Aí isso assim, que eu não entendo. Coisas como essa que nos deixa triste, né? E que a população também deve saber, porque deixou de pagar quem mais merece, quem mais trabalhou. Quem mais precisa, né? Aí inventou uma rubrica, e isso na realidade... Seja até legal, mas é moral. Inventou uma rubrica. Tá vendo, o rubrica. município aqui tá sem condição, eu não quero esse dinheiro de férias, isso, aquilo, não, nenhum outro secretário tá tirando, eu sou um homem já muito rico, diz que lá metade do Brejo as casas é dele, tem empreendimento pro lado do Recife, Gravatar, já foi pra lá pro peitinho de ser secretário lá, e fica esse povo no Brejo aí, a Deus dará, povo humilde, simples. E o Deus não acuda, né, porque pela passagem dele, inclusive tinha médico dando plantão na UPA Mestre Camarão, que não tinha legitimidade para estar ali, era estudante de medicina. Entendeu, Alberto? Situações como essa, a população... Estava estagiando no Brejo. Estagiando, mas se passando por médico. Isso aí, coisa comprovada que nós já estamos levantando e vamos entregar ao Ministério Público para que adote as situações. E falando nessa questão do governador Paulo Câmara, o que eu mais espero, que eu sonho e que ele atenda os anseios do deputado Diogo Moraes e agora do Clodoaldo Magalhães, né, que está alinhado com o prefeito Roberto Asfora, é essa questão desse recapeamento asfáltico dessa PE 145. Porque, como você viu aí no sábado, teve um motorista experiente, perdeu a vida, descontrolou, bateu na cabeça de uma ponte, caiu, o carro pegou fogo, morreu. E várias outras vidas já foram ceifadas nessa estrada,
que está uma calamidade. Se você for de Brejo para Fazenda Nova, só Deus nos sabe, Deus nos acuda. De Fazenda Nova ainda para o Lampião, mas é aquela coxa de retalho. Se o amortecedor não estiver bom, é só sopapo que você vai levando. E, infelizmente, a população sofre, os toioteiros sofrem. Enfim, nós esperamos isso, que o governador tenha uma atenção especial e olhe e faça essa estrada, que é de extrema importância para a população. Em relação ao governo federal, a André Ferreira, a projetos, a articulação política com Brasília. Nós estamos aí organizando uma agenda para tentar ir a Brasília, para tentar resgatar alguns dinheiros na questão do Ministério da Saúde, bem como também... O caco do município está limpo? o caco tá, né? O caco. Mas o caco que você sabe que não. O prefeito está organizando para deixar limpo. Isso aí é a situação, como você sabe, né? Porque se não tiver limpo, não faz nenhum convênio. Nós pegamos nada. Hoje um exemplo. O empresário Adelmo da Jussa tem um loteamento no distrito de Fazenda Nova, todo regularizado, todo legalizado. Está tentando colocar a energia lá, com todos os pontos de energia lá, você sabe que é uma coisa difícil hoje em loteamento. E não pode ligar porque a prefeitura deve mais desses 4 milhões à CELP. Não tem nada a ver, mas como trata-se de iluminação pública, aí a CELP trava que para trazer um prejuízo tanto para o empresário como os adquirentes dos lotes e bem como para tentar forçar a prefeitura a pagar esse débito que foi deixado, que é uma coisa totalmente desumana. Bolão, em relação, o senhor acabou de mencionar aí o governo do estado para o município de Brejo da Madre de Deus, ele tem sido omisso para o que representa Brejo para Pernambuco, porque a todos os anos, quando se aproxima o teatro lá, o espetáculo, aí se faz um tapa-buracos que já estão tapando o que não tem nem condição de tapar, é remendo em cima de remendo. Aquilo ali é uma falta de respeito, na minha opinião, com o povo de Brejo da Madre de Deus. É falta de prestígio político da classe brejense com o governo do estado, ou é porque ele não gosta de Brejo? Como é que o senhor avalia isso aí? Eu acredito que você pontuou da melhor forma possível. Eu acho que é falta de prestígio político dos governantes que por ali passaram. Nós sabemos das dificuldades que governar já está dizendo, eleger prioridades. Mas eu acho que pelo tamanho de Brejo da Madre de Deus, especialmente do próprio teatro, o maior teatro ao ar livre do mundo, nós estamos ali. Eu me lembro quando criança que eu ia de Fazenda Nova para Caruaru, quando aquela estrada foi feita. E hoje, apesar que eu já tinha quase esse tamanho na realidade, e hoje eu já completei 40 anos de idade, né? E tá a estrada hoje um verdadeiro sorrisal. Deus nos acuda aí. Hoje nós estamos sofrendo. Opa, se chover é uma fartura, uma maravilha, todo mundo precisa da água, mas aí a gente fica triste com a questão da estrada, que é batendo na chuva e a estrada se abrindo, e o buraco aumentando. E nós vemos as dificuldades tanto do toioteiro como da gente se locomover, porque o carro não aguenta, é manutenção. Quando é só isso é bom, e quando baixa um pneu, você trocar um pneu na estrada. Você tem procurado o cowboy para ele vir engrossar esse caldo? Tem conversado com ele, que ele é uma pessoa que tem um diálogo bom com você, né? Um respeito. Josivaldo, na realidade, não teve mais nenhum contato com o Josivaldo, não. Sempre tive um contato com o Damião, né? A gente tentou articular até, inclusive, a presidência da Câmara, mas não deu certo. E Damião terminou comungando do pensamento com Silvano, onde já existem alguns rumores de alguma aliança mais na frente, mas ainda é tudo muito novo, né? Aliança com o quê? Como assim? Uma aliança entre Josivaldo e Hilário, enfim, algumas coisas. A não ser que Josivaldo seja candidato, né? Porque 2024, tanto Hilário como o doutor Edson está fora do jogo, né? Mas se falam já nos bastidores a questão da esposa do ex-prefeito ser almejar algum cargo político. Quem, Nininha? Isso. Lá, com a loja lá, só se for candidato agora lá para as bandas de Aracaju, né? Porque aqui no Brejo, doutor Edson foi para Gravatar. Nininha, Mailade se danou-se lá para as bandas de Aracaju. Aí fica complicado para esse pessoal depois vir ser candidato aí. Bolão, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo conosco, né? Porque sempre criticaram o Roberto, que dizia, olha, aquele doutor Mesquita, quando teve aquele... Não, Roberto, o que ele gosta é doar da prefeitura do Brejo. Você quer achar Roberto, vá lá no Rio Mar, no Recife. Então eles sempre utilizaram dessas ferramentas de criticar Roberto, que era ausente no município. Ou seja, estão praticando do mesmo erro político de Roberto, né? Um foi para Gravatar, outro foi lá para Aracaju e não estão mais no Brejo. Bolão, muito obrigado, um abraço. Eu que agradeço, Alberes, agradeço a você o espaço mais uma vez aqui. Queria aqui aproveitar a oportunidade de mandar um beijo e um abraço para minha esposa e minha filha, que completaram
oportunidade nova na data de ontem, bem como mandar um abraço aqui para o meu ex-assessor e meu amigo Zé de Chu, lá do Distrito Fazenda Nova, que está aniversariando no dia de hoje. E que Deus nos abençoe hoje e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Ouvimos aí o Bolão, ele é secretário de articulação política, gente, batendo um papo conosco. Vamos finalizando por aqui, voltamos amanhã. Um abraço, gente, e uma boa quarta-feira de cinzas, viu? Momento, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Jean Pierre, um abraço e até amanhã. Você acabou de ouvir o Cidade em Foco. Amanhã estaremos de volta.